Bom, pelos meus cálculos, foram 6 meses sem entrar no Instagram. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco da minha experiência, pontos positivos, pontos negativos, e espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Bom, vou fazer esse vídeo aqui sem enrolação, vou bem direto ao ponto, falando dos pontos principais aí que na minha experiência fizeram muita diferença. E para começar, vou falar um pouco do motivo, né? Qual foi o motivo inicial que me fez me afastar tanto tempo do Instagram? E o engraçado é que não teve uma meta pré-estabelecida antes de, por exemplo, ficar uma semana sem entrar, alguns dias. Não foi bem assim. Eu simplesmente enjoei de entrar no Instagram. Fiquei um dia sem entrar, fiquei dois, fiquei três e já se passaram mais de 6 meses que eu não entro no meu Instagram. Não é que eu fiquei off 100% das redes sociais, não é isso. Foi exclusivamente do Instagram. Eu passei a consumir mais YouTube, conteúdos de valor. E o motivo foi simplesmente esse. Eu simplesmente enjoei, parei de entrar e se passaram 6 meses. E vamos lá falar um pouco dos benefícios, né? O primeiro benefício que eu vi é que o Instagram, cada rede social ela tem uma forma diferente de conteúdo, né? O TikTok tem uma forma, o Instagram tem outra forma, o YouTube tem outra forma. E para mim, o conteúdo do Instagram, se você souber aproveitar, é muito bom, né? É um dos melhores, o formato do Instagram. Só que também se você se perder, pode ser um dos piores. Porque eu vejo que o Instagram é muito mostrar somente o palco, né? Mostrar só quando você está bem, você não mostra a vida real. Até no TikTok é mais assim, questão de mostrar a vida real, né? Lógico, depende de quem você segue, quem você acompanha, mas eu percebi isso, que o Instagram tem muito isso, de maquiar a realidade, né? E não estou criticando aqui o Instagram, o formato, só estou falando que é o jeito que as pessoas se comportam no Instagram, né? Porque até por visão estratégica, quem é que vai querer postar dias ruins no Instagram, né? Pessoas que precisam vender alguma coisa. E esse foi o principal ponto que eu percebi. Eu senti que estava perdendo muito tempo. Achei que estava muito chato aquele tipo de conteúdo para mim, não estava me agregando em nada. Por mais que eu seguisse pessoas legais assim do meu mercado, né, que eu trabalho com internet. Mas enfim, eu decidi me afastar, fiquei 6 meses sem e para mim não está fazendo falta nenhuma entrar no Instagram. Como eu disse, né, eu não fiquei 100% off das outras redes sociais, como por exemplo o YouTube. Até o TikTok eu passei a conhecer um pouco mais. Tinha muito preconceito do TikTok, hoje a minha visão já é outra, completamente diferente. Bom, principais pontos positivos, né? Eu senti que eu melhorei muito na questão de foco pessoal, de não ficar olhando muito para o lado, não deixar o ruído tomar conta das minhas decisões. Esse para mim foi o principal ponto que eu percebi logo de início. E talvez foi isso que me fez ficar tanto tempo sem voltar para o Instagram. Porque os benefícios foram tão rápidos, logo de início ali, que me fez tão bem que eu continuei, né? Simplesmente continuei. Hoje eu quero voltar para o Instagram e tenho meio que uma luta interna de voltar, porque não sinto falta. Mas eu sei que se eu voltar com um olhar diferente, com um posicionamento diferente, ao invés de só ficar consumindo, também gerar um conteúdo ou falar um pouco do que eu faço, eu sei que vai ser muito bom para mim, para minha empresa, e é somente por isso que eu ainda penso em voltar para o Instagram, porque senão eu acho que eu nem cogitaria mais em voltar. Bom, e esse para mim foi a maior mudança, né? O maior ponto positivo de ter ficado sem Instagram. Agora, pontos negativos, eu acho que só tem um, que é um pouco de você se distanciar de algumas pessoas que você poderia ter uma conexão de network. Isso eu acho que é um pouco um ponto negativo de ficar sem Instagram, né? Porque acho que o Instagram é a melhor rede social para você fazer network. Pelo menos eu penso assim. Só que na minha fase que eu não estava na fase de querer fazer network. Network é sempre bom, mas eu estava na fase de precisar focar mais na minha empresa, já naquilo que eu estava fazendo. Só para resumir um pouco, né, como estava o meu contexto na época que eu decidi me afastar um pouco, eu estava com muitas ideias para aplicar, tinham mais ou menos uns 3 projetos em andamento e eu não conseguia pegar um para focar, né, e eu precisava tomar essa decisão de qual projeto eu ia decidir focar 100%, abandonar os outros, porque acontece que quando você tem muitos projetos rodando e nenhum deles está pronto ou redondinho ali rodando, você não vai conseguir performar bem nenhum. Você precisa decidir, né? Eu senti isso, que eu precisava decidir qual tinha mais potencial para eu focar 100%. E acabou que juntou tudo, né? Eu decidi um projeto, acabou que deu muito certo e o Instagram não me fez falta nenhuma.
Então, foi esse o contexto que eu estava, né? Eu precisava focar muito nesse projeto, precisava abandonar todas as outras distrações e acabou que me fez muito bem. Eu produzi muito mais, eu consegui fazer o que eu precisava fazer, sem enrolação, sem distração, e isso foi muito positivo. E o ponto negativo, né, é simplesmente esse de ficar um pouco fora ali do network e tal. Só que acabou que o ponto positivo sobressaiu aos pontos negativos, então não tenho arrependimento nenhum de ter ficado fora. Inclusive, hoje eu estou pensando em voltar para o Instagram, talvez, né, quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha voltado para o Instagram, por conta disso, de ir para o próximo passo, conhecer novas pessoas, conhecer novos métodos também, para eu poder melhorar aquilo que eu já estou fazendo. Uma dica de ouro que eu deixo para você, que talvez está pensando em ficar sem, ou já está sem, já decidiu, né, e decidiu entrar nesse vídeo aqui para ver um pouco de outra visão, é o seguinte: analise bem o seu contexto. Como você está hoje, o que você precisa de fato hoje. Você precisa de network? Você precisa de novas ideias? Talvez não é a melhor hora de deixar de usar o Instagram, né? Talvez você precise só mudar a forma como você usa. Ao invés de só ficar consumindo, você pode usar de uma forma diferente, que seja para conectar com pessoas, falar um pouco do que você faz. Só isso aí já vai resolver o seu problema. Agora, se você já tem um projeto e o seu maior desafio hoje é o foco, então talvez seja uma boa ideia você ficar um pouco fora do Instagram, né? Porque isso vai te ajudar no projeto que você já está em andamento, que foi o que aconteceu comigo. Então isso para mim é muito importante, você parar, analisar o seu contexto, não ficar indo na ideia de produtores de conteúdo, ou no que eu estou falando aqui, se deu certo para um, deu certo para outro, deu errado para um. Não, você tem que analisar o seu contexto e ver o que você está precisando. Aí sim você vai tomar a melhor decisão baseada naquilo que você vive hoje. Bom, e é isso que eu queria falar aqui. Como eu falei, ia ser um vídeo bem rápido, sem enrolação nenhuma. Eu espero que, por mais simples que seja esse conteúdo, ele possa te ajudar de alguma forma. Você que está na dúvida se afasta um pouco, ou como é a melhor forma de usar o Instagram, né? Então espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, deixa nos comentários, fala um pouco aí sobre você, sobre sua experiência. Eu gostaria muito de saber. Se você já está sem Instagram, o que isso mudou na sua vida, eu gostaria muito de saber. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui, falar um pouco do que eu faço, um pouco dessa mudança que trouxe para mim, né? Não só ficar sem Instagram, mas algumas decisões que eu tomei nesse tempo, que foram decisões que mudaram a minha vida, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de me comportar. Então eu pretendo trazer aqui para vocês um pouco desse conteúdo, até porque o YouTube foi uma das plataformas que eu mais me aproximei nesse tempo, consumindo muito conteúdo bacana de gente que eu nem imaginava que existia, um conteúdo tão, por mais simples que seja, mas um conteúdo direto naquilo que eu precisava. Então esse para mim é o melhor tipo de conteúdo, né? Você vê o que você precisa e não só ficar enchendo a cabeça com conteúdos mirabolantes, conteúdos fascinantes, mas aquilo que você vai usar de fato. Porque se você souber e não usar, é a mesma coisa que é pior, na verdade, do que você não saber. Então, deixa aí a sugestão, deixa aí um comentário, pretendo trazer mais vídeos aí, já se inscreve no canal e é isso, tamo junto.